Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante. Hoje vamos acompanhar a jornada de Bianca e Eduardo, um casal que se conheceu na faculdade e viveu um amor intenso. Até que a vida os separou de forma cruel. 5 anos se passaram, e quando eles se reencontram, uma descoberta vai abalar as estruturas de tudo que eles acreditavam saber sobre o passado. Será que o amor verdadeiro consegue superar os erros do passado? Será que alguns sacrifícios valem mais que todo o dinheiro do mundo? Muito obrigado a todos vocês que acompanham o canal Fio de Esperança. Vocês são a razão pela qual continuamos trazendo essas histórias que tocam o coração. Agora me contem, o que vocês estão fazendo enquanto escutam nossa história hoje? Estão cozinhando algo especial? Organizando a casa? Ou quem sabe estão no trânsito voltando do trabalho? Deixem nos comentários. Adoro saber como vocês aproveitam esses momentos conosco. Bom, agora que estamos todos acomodados, vamos começar nossa história. Preparem o coração, porque hoje teremos muita emoção pela frente. Era uma manhã fria de março em Joinville, quando Bianca Silva entrou pela primeira vez no campus da Universidade Regional. Seus tênis brancos tinham visto dias melhores, e a mochila carregada pesava em seus ombros delicados, mas seus olhos brilhavam com uma determinação que poucos jovens de 19 anos conseguiam ter. Ela tinha trabalhado durante todo o ensino médio, guardando cada centavo que ganhava, ajudando a vizinha com faxinas e cuidando das crianças do bairro nos fins de semana. "Filha, você tem certeza que vai conseguir pagar tudo isso?" perguntava sempre sua mãe, Maria, uma mulher cansada que limpava escritórios durante a madrugada para sustentar a família. "Mãe, eu vou conseguir sim. Vou estudar administração e um dia vou ter minha própria empresa", respondia Bianca com um sorriso confiante que escondia toda a ansiedade que sentia por dentro. O curso de administração era disputado, e Bianca sabia que tinha conseguido sua vaga porque estudava até tarde da noite, mesmo depois de trabalhar o dia inteiro. Enquanto outros jovens da sua idade iam para festas e se divertiam, ela ficava debruçada sobre os livros na pequena mesa da cozinha de casa, aproveitando a luz fraca da lâmpada fluorescente. Sua rotina era pesada. Acordava às 5 da manhã para ajudar a mãe a preparar os lanches que vendiam na frente de casa, corria para a faculdade, assistia às aulas e à tarde trabalhava na loja de roupas do centro da cidade. "Bianca, você vai se matar estudando assim", falava Dona Conceição, a patroa da loja, uma senhora de 60 anos que tinha carinho pela jovem. "Dona Conceição, é só por um tempo. Quando eu me formar, tudo vai melhorar", respondia Bianca, sempre com aquele jeito doce que conquistava todos ao redor. Na segunda semana de aula, durante a disciplina de matemática financeira, Bianca notou um rapaz sentado 2 fileiras à frente. Eduardo Santos tinha cabelos castanhos bem cortados, usava uma camisa polo azul marinho que parecia cara, e carregava uma pasta de couro que certamente custava mais do que Bianca ganhava em um mês inteiro. Ele estava sempre acompanhado de outros rapazes, que vestiam roupas de marca, e falavam sobre viagens para a praia nos fins de semana. "Esses meninos ricos nem sabem o que é trabalhar para conseguir as coisas", pensava Bianca, tentando se concentrar nas explicações do professor sobre juros compostos. Mas havia algo em Eduardo que chamava sua atenção. Talvez fosse o jeito sério como ele prestava atenção nas aulas, ou como sempre ficava depois do horário fazendo perguntas para os professores. Eduardo Santos era filho de Roberto e Helena Santos, donos de uma das maiores empresas de logística do sul do Brasil. A Santos em Filhos tinha sido fundada pelo avô de Eduardo nos anos 70, e agora movimentava milhões de reais todos os anos, transportando mercadorias por todo o país. Desde pequeno, Eduardo ouvia o pai dizer que um dia ele ia assumir a empresa e continuar o legado da família. "Filho, você tem uma responsabilidade muito grande. Não pode desperdiçar tempo com bobagens. Tem que estudar, se formar e vir trabalhar comigo", repetia Roberto sempre que via Eduardo se distraindo com qualquer coisa que não fosse relacionada aos estudos ou aos negócios. A pressão era constante, e Eduardo cresceu sabendo que sua vida já estava toda planejada pelos pais.
não havia espaço para desvios ou sonhos diferentes. A Casa dos Santos ficava em um condomínio fechado nos arredores de Joinville, uma mansão de 3 andares com piscina, jardim e uma garagem que abrigava 4 carros importados. Eduardo tinha seu próprio quarto com banheiro privativo, uma mesa de estudos feita sob medida e estantes cheias de livros sobre administração e economia que o pai comprava para ele. Eduardo, você tem tudo o que um jovem pode querer. Não precisa se preocupar com nada, só com os estudos, dizia Helena, sua mãe, uma mulher elegante que dedicava seu tempo a obras de caridade e eventos sociais. Ela sempre sonhava em ver o filho casado com uma moça de boa família, alguém que soubesse se comportar nos círculos sociais que eles frequentavam. Um dia você vai conhecer uma menina adequada, filho, filha de boas famílias, que entenda o nosso mundo, comentava enquanto arrumava as gravatas dele no closet. Durante o primeiro mês de aula, Eduardo e Bianca mal se falavam. Eles estavam no mesmo curso, tinham algumas matérias juntas, mas viviam em mundos completamente diferentes. Eduardo almoçava no restaurante universitário mais caro, enquanto Bianca comia o sanduíche que preparava em casa. Ele tinha um carro do ano para ir e voltar da faculdade, enquanto ela pegava 2 ônibus para fazer o mesmo trajeto. "Aquela menina ali estuda muito, né?" comentou João, um dos amigos de Eduardo, apontando discretamente para Bianca durante o intervalo. "É, parece ser bem dedicada", respondeu Eduardo, observando como ela estava sempre com livros nas mãos, mesmo nos intervalos entre as aulas. O destino fez com que eles se aproximassem durante um trabalho em grupo da disciplina de gestão de projetos. O professor dividiu a turma aleatoriamente, e Eduardo acabou no mesmo grupo que Bianca e outros 3 colegas. "Vamos nos reunir hoje à tarde na biblioteca para dividir as tarefas?", sugeriu Eduardo na primeira reunião do grupo. "Eu só posso depois das 6, porque trabalho até essa hora", explicou Bianca, um pouco sem graça por ser a única que tinha essa limitação. "Sem problemas, a gente espera", respondeu Eduardo. E pela primeira vez, Bianca percebeu que ele não parecia arrogante como imaginava. Durante as reuniões na biblioteca, Eduardo começou a conhecer melhor Bianca. Ficou impressionado com a dedicação dela, com como conseguia conciliar trabalho e estudos, e principalmente com a inteligência que demonstrava ao discutir os conceitos da matéria. "Você tem ideias muito boas para o projeto", elogiou Eduardo após uma reunião particularmente produtiva. "Obrigada, eu gosto muito de estudar essas coisas", respondeu Bianca, sentindo as bochechas corarem um pouco. "Se você não se importar, eu queria te perguntar uma coisa", continuou Eduardo hesitante. "Onde você trabalha? É que eu nunca conheci alguém que conseguisse trabalhar e estudar ao mesmo tempo assim." Bianca explicou sobre seu emprego na loja de roupas, sobre como precisava ajudar em casa, e Eduardo ouviu tudo com um interesse genuíno que ela não esperava de alguém como ele. "Você é incrível, sabia disso?", disse Eduardo no final daquela conversa, e Bianca sentiu algo diferente no peito. Não era pena ou condescendência que ela via nos olhos dele. Era admiração verdadeira. "Eu sempre tive tudo na mão. Nunca precisei me esforçar de verdade por nada. Você me faz querer ser uma pessoa melhor", confessou Eduardo, sem perceber como essas palavras iam marcar profundamente o coração de Bianca. A partir daquele dia, algo mudou entre eles. Eduardo começou a esperar por ela após as aulas, oferecia carona quando chovia e sempre arranjava uma desculpa para esticar as conversas na biblioteca. Bianca, por sua vez, descobriu que por trás daquela aparência de menino rico e mimado, Eduardo era sensível, inteligente e carregava o peso de expectativas que ela nunca tinha imaginado. "Meus pais já planejaram minha vida inteira", contou Eduardo numa tarde enquanto caminhavam pelo campus. "Às vezes eu me sinto como se fosse uma peça em um tabuleiro de xadrez, sabe? Não posso me mover para onde quero, só para onde eles acham que é certo." Bianca entendeu que, de certa forma, ambos carregavam suas próprias correntes. Ela as correntes da necessidade financeira, ele as correntes das expectativas familiares. O primeiro semestre terminou com o grupo deles tirando a melhor nota da turma no projeto, e Eduardo insistiu para que todos fossem comemorar. "Vamos tomar um sorvete? Eu pago para todo mundo", sugeriu, olhando especialmente para Bianca.
Foi a primeira vez que eles saíram juntos fora do ambiente acadêmico, e Bianca descobriu que Eduardo era engraçado, atencioso e não fazia questão de mostrar que tinha dinheiro. Obrigada por ter me incluído no grupo, disse Bianca quando Eduardo a deixou no ponto de ônibus. Obrigado você por ter tornado o trabalho muito melhor, respondeu ele, e Bianca percebeu que havia algo mais naquele olhar. No segundo semestre, eles já não conseguiam mais fingir que eram apenas colegas de faculdade. Eduardo começou a levar Bianca para casa todos os dias, e aqueles 20 minutos de trajeto se tornaram os momentos mais especiais do dia para ambos. Eles conversavam sobre tudo: sonhos, medos, planos para o futuro. Sabe o que eu quero mesmo fazer quando me formar? Disse Eduardo um dia, enquanto estavam parados no trânsito. Quero trabalhar com projetos sociais, ajudar pequenas empresas a crescer. Não é só sobre ganhar dinheiro. Bianca olhou para ele surpresa. Mas e a empresa do seu pai? Perguntou. Meu pai nunca ia aceitar isso. Ele quer que eu assuma os negócios da família, que continue o legado, respondeu Eduardo com um suspiro. Mas e o que você quer? Isso não importa? Insistiu Bianca. Para ele não. Para ele eu tenho uma obrigação com a família, explicou Eduardo. E Bianca viu uma tristeza em seus olhos que a fez querer abraçá-lo. Foi numa tarde de setembro, quando Eduardo estava deixando Bianca em casa, que ele finalmente tomou coragem. Bianca, eu preciso te falar uma coisa, disse ele, desligando o motor do carro. Eu estou apaixonado por você. Sei que somos muito diferentes. Sei que você deve pensar que sou só um menino rico mimado. Mas você mudou minha vida. Você me fez ver que existe algo mais importante do que dinheiro e status. Bianca sentiu o coração disparar. Eduardo, eu também estou apaixonada por você, confessou sentindo as lágrimas brotarem em seus olhos. Desde o primeiro dia que conversamos de verdade, eu soube que você era diferente do que eu pensava. Eles se beijaram ali mesmo, no banco da frente do carro, e foi como se todo o universo tivesse conspirado para aquele momento. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de ambos. Eduardo e Bianca se tornaram inseparáveis, estudavam juntos, faziam planos para o futuro, sonhavam com uma vida em comum. Eduardo conheceu a mãe de Bianca, que inicialmente ficou desconfiada do rapaz rico, mas logo se encantou com a simplicidade e o carinho que ele demonstrava pela filha. Esse menino é diferente, Bianca. Ele te olha como se você fosse a coisa mais preciosa do mundo, comentou Maria numa noite, depois que Eduardo tinha ido embora. Eu sei, mãe. Eu amo ele, respondeu Bianca, e pela primeira vez em muito tempo, Maria viu a filha verdadeiramente feliz. Eduardo, por outro lado, escondia o relacionamento dos pais. Ele sabia que Roberto e Helena jamais aprovariam uma namorada de classe baixa, como eles costumavam se referir às pessoas que não faziam parte do círculo social deles. Filho, quando você vai trazer uma namorada para conhecer a gente? Já estão com 20 anos. Está na hora de começar a pensar seriamente no futuro, comentava Helena durante os jantares em família. Mãe, ainda estou focado nos estudos, respondia Eduardo, evitando o assunto. É isso mesmo, filho. Primeiro termine a faculdade. Depois a gente pensa em apresentar você para algumas filhas dos nossos amigos. Tem várias meninas de boa família que seriam perfeitas para você, dizia Roberto, sem imaginar que o filho já tinha encontrado o amor da sua vida. Durante quase 2 anos, Eduardo e Bianca viveram esse amor em segredo da família dele. Eles faziam planos para depois da formatura. Eduardo ia convencer os pais a aceitar Bianca, e talvez até conseguisse que o pai o deixasse trabalhar com projetos sociais dentro da empresa. Quando eles conhecerem você de verdade, vão ver como você é especial, dizia Eduardo para Bianca. Não vai ser fácil no começo, mas o amor sempre vence, não é? Bianca sorria e acreditava nele, porque quando estava nos braços de Eduardo, tudo parecia possível. Mas os sonhos deles foram interrompidos de forma brutal numa tarde de quinta-feira do último semestre da faculdade. Roberto Santos tinha ido à universidade para uma palestra sobre empreendedorismo e acabou vendo Eduardo beijando Bianca na saída das aulas. Naquela noite, quando Eduardo chegou em casa, encontrou os pais esperando por ele na sala de estar.
com expressões mais sérias do que jamais tinha visto. Senta aqui, Eduardo, precisamos conversar, disse Roberto com uma voz gelada que fez o sangue de Eduardo congelar nas veias. Quem é aquela menina que você estava beijando hoje na faculdade? Perguntou Helena. E Eduardo soube que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Pai, eu posso explicar, começou Eduardo, mas Roberto o interrompeu. Não há nada para explicar, Eduardo. Eu vi você com aquela menina. Você acha que não sei quem ela é? Filha de uma faxineira, trabalha em loja, mora num bairro popular. É isso que você quer para a sua vida? A voz de Roberto estava carregada de desprezo, e Eduardo sentiu uma raiva crescendo no peito. Ela tem nome, pai. Se chama Bianca, e eu a amo, respondeu Eduardo, tentando manter a calma. Amor? Riu Helena de forma amarga. Eduardo, você é muito jovem. Não sabe o que é amor. Isso é só uma paixonite de adolescente. Você tem um futuro brilhante pela frente. Não pode jogar tudo fora por causa de uma aventura. Não é uma aventura, mãe. Bianca é a mulher da minha vida, insistiu Eduardo, mas seus pais não estavam dispostos a ouvir. Você vai terminar com essa menina agora mesmo, ordenou Roberto. Você está no último semestre da faculdade, logo vai começar a trabalhar na empresa. Não posso ter um filho meu envolvido com uma pessoa que não tem nada a ver com o nosso mundo. Eduardo se levantou, revoltado. O nosso mundo? Que mundo é esse, pai? Um mundo onde o dinheiro vale mais que o amor, onde as pessoas são julgadas por quanto têm na conta bancária. Roberto bateu o punho na mesa. Esse é o mundo real, Eduardo. Você foi criado numa bolha, não sabe como as coisas funcionam. Essa menina está interessada no seu dinheiro, não em você. Bianca nem sabe direito quanto dinheiro a gente tem, defendeu Eduardo. Ela nunca me pediu nada, nunca quis que eu pagasse nada para ela. Helena suspirou. Eduardo, querido, você é muito inocente. Essas meninas são muito espertas. Sabem como conquistar meninos como você. Ela está te manipulando. Eduardo estava cada vez mais revoltado. Vocês nem conhecem ela. Como podem falar assim? Roberto se levantou impaciente. Não precisamos conhecer. Sabemos exatamente o tipo de pessoa que ela é. E você vai terminar com ela, Eduardo. Ou você esquece essa menina, ou você esquece a família e a empresa. A discussão durou horas com os pais de Eduardo, usando todos os argumentos possíveis. Chantagem emocional, ameaças financeiras, apelos à responsabilidade familiar. Eduardo, se você continuar com essa obstinação, vai ter que escolher entre ela e seu futuro, disse Roberto com frieza. Você quer mesmo jogar fora tudo que construímos para a família? Quer mesmo decepcionar seu avô, que morreu sonhando em ver você dirigindo a empresa? Helena chorou, fingindo estar arrasada. Filho, você é tudo para a gente. Não suportamos a ideia de te ver sendo usado por uma oportunista. No final da madrugada, exausto e confuso, Eduardo tomou a decisão que ia arrepender pelo resto da vida. A pressão tinha sido demais. Os argumentos dos pais tinham plantado sementes de dúvida em sua cabeça. E o medo de perder a família falou mais alto. Está bem, disse Eduardo com a voz quebrada. Eu vou terminar com ela. Roberto sorriu, satisfeito. Você está fazendo a coisa certa, filho. Um dia vai me agradecer por isso. Helena o abraçou. Vamos mandar você para nossa filial de São Paulo para terminar o estágio. Lá você vai esquecer essa fase e pode começar a construir seu verdadeiro futuro. No dia seguinte, Eduardo foi procurar Bianca com o coração partido. Ela estava trabalhando na loja e quando o viu chegar com aquela expressão séria, soube que algo estava muito errado. Bianca, a gente precisa conversar, disse Eduardo, e ela sentiu as pernas tremeram. Eles foram para um café próximo e Eduardo disse as palavras mais difíceis da sua vida. Bianca, a gente precisa terminar. Ela ficou em choque. Como assim, Eduardo? O que aconteceu? Eduardo evitou olhar nos olhos dela. Meus pais descobriram sobre a gente. Eles não aprovam nosso relacionamento. Bianca sentiu o mundo desabar. E daí? Você vai deixar eles controlarem sua vida? Eduardo engoliu seco.
Não é tão simples assim, Bianca. Eu tenho responsabilidades com a família, com a empresa. Eduardo, me olha nos olhos e me diz que você não me ama mais, pediu Bianca, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eduardo finalmente a olhou, e ela viu que ele estava sofrendo tanto quanto ela. Eu amo você, Bianca, mas às vezes o amor não é suficiente. Bianca se levantou humilhada e arrasada. Então você vai mesmo escolher o dinheiro deles ao invés do nosso amor? Eduardo não conseguiu responder. Eu vou me mudar para São Paulo na próxima semana. É melhor a gente não se ver mais, disse Eduardo. E Bianca saiu correndo do café sem olhar para trás. Na semana seguinte, Eduardo estava em São Paulo, começando seu estágio na filial da empresa da família. Ele tentava se convencer de que tinha feito a coisa certa, mas não conseguia parar de pensar em Bianca. Ela, por sua vez, terminou a faculdade em estado de choque, mal conseguindo se concentrar nas aulas finais. O que nenhum dos dois sabia era que 2 semanas depois da separação, Bianca descobriu que estava grávida de Eduardo. E quando tentou entrar em contato com ele, descobriu que ele tinha mudado de número e de cidade, deixando para trás não apenas o amor da sua vida, mas também o filho que nem sabia que ia nascer. 2 semanas depois do término, Bianca estava no banheiro de casa, segurando um teste de gravidez com as mãos tremendo. 2 linhas. 2 linhas que mudavam tudo. Ela se sentou no chão frio do banheiro e chorou como nunca tinha chorado na vida. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Sussurrou para si mesma, colocando a mão na barriga ainda lisa. A realidade caiu sobre ela como um tijolo. Estava grávida do homem que tinha escolhido a família rica no lugar do amor deles. Eduardo estava em São Paulo, tinha mudado de vida, e ela estava ali, sozinha, com um bebê a caminho. A primeira reação de Bianca foi tentar entrar em contato com Eduardo. Ligou para o número dele dezenas de vezes, mas sempre dava como inexistente. Tentou através dos amigos da faculdade, mas todos disseram que ele tinha desaparecido completamente. Bianca, o Eduardo saiu da cidade mesmo. Ninguém sabe onde ele está, contou João, que tinha sido colega de grupo deles. Os pais dele devem saber, mas você conhece a família Santos. Não vão falar nada para ninguém. Desesperada, Bianca chegou até a ir à empresa Santos em Filhos, mas a recepcionista foi clara. Senhorita, o senhor Roberto e a senhora Helena não recebem visitas sem agendamento, e o Eduardo não trabalha mais aqui em Joinville. Durante semanas, Bianca tentou todos os meios possíveis para encontrar Eduardo. Pediu para a mãe ir com ela até a mansão dos Santos, mas foram barradas na portaria do condomínio. Moça, eu não posso deixar vocês entrarem sem autorização dos moradores, disse o porteiro, que claramente tinha instruções para não deixar pessoas como ela se aproximarem. Bianca chegou a escrever uma carta e pedir para o porteiro entregar, mas nunca teve resposta. Minha filha talvez seja um sinal, disse Maria, vendo o desespero da filha. Talvez seja melhor você criar essa criança longe dessa família, que já mostrou que tipo de gente é. Depois de 2 meses tentando encontrar Eduardo sem sucesso, Bianca tomou a decisão mais difícil da sua vida. Ia ter o bebê e criar sozinha. Se ele quisesse estar aqui, já teria aparecido, pensava, colocando a mão na barriga que começava a crescer. A gravidez foi difícil. Bianca teve que trabalhar até o 8º mês para conseguir guardar dinheiro para quando o bebê nascesse. Dona Conceição foi uma bênção, deixando Bianca fazer horários flexíveis e até trabalhar sentada quando as pernas inchavam muito. Essa menina é uma guerreira, comentava a patroa com as outras funcionárias. Grávida, sozinha, e ainda assim não perde a determinação. Isaac nasceu numa madrugada fria de inverno, e quando Bianca o viu pela primeira vez, seu coração se partiu e se encheu de amor ao mesmo tempo. O bebê era a cara do pai, os mesmos olhos castanhos, o mesmo formato do rosto, até o jeito de franzir a testa quando chorava. Ele é igualzinho ao Eduardo, sussurrou Maria, segurando o neto no colo. Mãe, não fala isso, pediu Bianca, mas ela também via Eduardo em cada detalhe do filho. Nos primeiros meses de vida de Isaac, Bianca chorava todas as noites olhando para o bebê, pensando em como Eduardo ia ficar em choque se visse como o filho era idêntico a ele.
Os 5 anos que se seguiram foram os mais difíceis e, ao mesmo tempo, os mais recompensadores da vida de Bianca. Ela precisou abandonar o sonho de ter a própria empresa para focar em criar Isaac. Conseguiu um emprego melhor numa empresa de contabilidade, mas mesmo assim o dinheiro era sempre apertado. «Mamãe, por que eu não tenho papai?» perguntou Isaac quando fez 4 anos, e Bianca sentiu o coração se despedaçar. «Seu papai teve que viajar para muito longe, amor. Mas você tem a mamãe e a vovó que te amam muito», respondia, tentando não chorar na frente do filho. Isaac cresceu sendo uma criança alegre e inteligente, mas Bianca via Eduardo em cada gesto dele. O menino tinha a mesma facilidade para a matemática que o pai, a mesma forma organizada de arrumar os brinquedos, até o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando estava pensando. «Bianca, você precisa se cuidar também», dizia Maria, vendo como a filha vivia apenas para o neto. «Você é jovem, bonita, inteligente, podia arranjar um namorado bom que aceitasse vocês dois». Mas Bianca não conseguia se interessar por mais ninguém. Tinha saído algumas vezes com colegas de trabalho, mas sempre comparava com Eduardo, e ninguém chegava perto do que tinham vivido juntos. Enquanto isso, em São Paulo, Eduardo vivia uma vida completamente diferente. Depois de se formar, assumiu um cargo de gerência na filial paulista da Santos Anfílios. O trabalho era absorvente, e Eduardo se jogou de cabeça nos negócios, tentando esquecer Bianca e a dor do que tinha perdido. «Você está indo muito bem, filho», dizia Roberto durante as videochamadas semanais. «Já estamos pensando em te trazer de volta para Joinville no ano que vem para assumir a diretoria geral». Eduardo sorria e acenava, mas por dentro se sentia vazio. Todo o sucesso profissional não preenchia o buraco que Bianca tinha deixado na sua vida. Os pais de Eduardo fizeram questão de apresentá-lo para várias filhas de famílias ricas de São Paulo. «Eduardo, a Fernanda é uma menina maravilhosa, filha do dono da maior construtora da cidade, formada em arquitetura na USP», dizia Helena durante um almoço em família. Eduardo saía com essas moças, levava para jantares caros, viagens para a praia, mas não sentia nada. Elas eram bonitas, educadas, de boa família, mas faltava algo. Faltava a simplicidade de Bianca, a inteligência natural dela, o jeito doce como ela ria das piadas dele. «Filho, você precisa se esforçar mais para conhecer essas meninas», insistia Roberto. «Você não pode ficar solteiro para sempre». Eduardo acabou namorando sério com Camila, filha de um empresário do agronegócio. Ela era tudo o que os pais dele queriam numa nora. Rica, bem relacionada, bonita, formada numa boa universidade. Namoraram por 2 anos, e todo mundo esperava que eles se casassem. Camila falava em casamento, em morar juntos, em ter filhos, mas Eduardo sempre arranjava uma desculpa para adiar. «Eduardo, você não me ama de verdade, né?» perguntou Camila numa noite, depois de mais uma conversa sobre casamento que ele tinha desconversado. Eduardo ficou em silêncio, porque não conseguia mentir. «Tem alguém mais no seu coração», continuou Camila, e Eduardo não negou. O relacionamento com Camila terminou no final do 4º ano em São Paulo, e Eduardo se sentiu aliviado. «Filho, você está jogando fora uma oportunidade excelente», reclamou Helena quando soube do término. «A Camila é perfeita para você». Eduardo suspirou. «Mãe, eu não amo ela, não posso casar com alguém que não amo». Roberto ficou irritado. «Amor é bobagem, Eduardo. Casamento é parceria. É construir algo junto. Você está muito romântico». Mas Eduardo não conseguia mais fingir. Tinha passado 4 anos tentando esquecer Bianca, mas ela ainda estava viva no seu coração, como no primeiro dia. No 5º ano da separação, Eduardo foi promovido para diretor-geral da Santos Anfílios e voltou para Joinville. Os pais estavam eufóricos. «Agora sim você vai assumir seu lugar de direito na empresa», comemorou Roberto. «E quem sabe encontra uma moça legal aqui em Joinville mesmo». Eduardo sorriu sem entusiasmo. Voltar para Joinville significava voltar para a cidade onde tinha conhecido Bianca, onde tinham sido felizes juntos. Significava passar pelos lugares onde tinham conversado, onde tinham se beijado pela primeira vez, onde tinham sonhado com um futuro que nunca aconteceu.
Na primeira semana de volta à cidade, Eduardo dirigiu até a universidade onde tinham estudado juntos. Ficou parado no estacionamento, lembrando de como costumava esperar Bianca na saída das aulas. Será que ela ainda mora aqui? Pensou. Será que se casou? Será que está feliz? As perguntas martelavam na sua cabeça, mas ele não tinha coragem de procurar respostas. Tinha medo do que ia encontrar. Medo de descobrir que Bianca tinha seguido em frente enquanto ele tinha ficado preso no passado. O cargo de diretor-geral trouxe muito trabalho e responsabilidade, mas também trouxe uma sensação de vazio que Eduardo não conseguia mais ignorar. Ele tinha conquistado tudo que os pais sempre quiseram para ele: sucesso profissional, dinheiro, status social, mas não conseguia ser feliz. "Filho, você parece triste", comentou Helena numa noite durante o jantar. "Está tudo bem no trabalho?" Eduardo olhou para os pais e, pela primeira vez em 5 anos, teve vontade de contar a verdade, que não conseguia esquecer Bianca, que se arrependia todos os dias de ter escolhido a aprovação deles no lugar do amor, que se sentia como um prisioneiro numa vida que não tinha escolhido. Foi numa noite de sexta-feira, depois de mais um dia cansativo no escritório, que Eduardo tomou uma decisão que ia mudar tudo. Ia procurar Bianca. Não aguentava mais viver com a dúvida. Não aguentava mais fingir que estava bem. Precisava saber como ela estava. Precisava pelo menos pedir desculpas por ter desaparecido da vida dela daquele jeito. Mesmo que ela esteja casada, mesmo que não queira mais falar comigo, eu preciso tentar. Pensou, sentindo uma mistura de medo e esperança. No sábado de manhã, Eduardo começou sua busca, sem imaginar que em breve ia descobrir que Bianca guardava um segredo que ia abalar toda a estrutura da vida que ele tinha construído longe dela. Eduardo acordou naquele sábado de manhã com uma sensação diferente no peito. Tinha passado a noite em claro, pensando em Bianca, relembrando cada momento que tinham vivido juntos. O apartamento luxuoso em que morava, com vista para a cidade, parecia uma prisão dourada. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas estava completamente vazio por dentro. "Não posso continuar assim", murmurou para si mesmo, levantando da cama e indo até a janela. "Preciso pelo menos tentar encontrar ela." A decisão estava tomada, e pela primeira vez em 5 anos, Eduardo sentiu uma pontada de esperança no coração. O primeiro passo foi ligar para João, o colega da faculdade que ainda mantinha contato esporádico. "João, é o Eduardo. Eu sei que faz tempo que a gente não conversa, mas eu preciso de uma informação." João ficou surpreso. "Eduardo? Cara, há anos que você sumiu. Como você está?" Eduardo foi direto ao ponto. "Eu queria saber se você tem notícias da Bianca. Sabe onde ela está? Se ainda mora aqui em Joinville?" Houve um silêncio do outro lado da linha. "Eduardo, posso perguntar por que você quer saber? Você meio que sumiu da vida dela de uma hora para outra, cara." Eduardo sentiu a culpa apertar o peito. "Eu sei, João. Eu fiz muita coisa errada na época. Só quero saber se ela está bem." João hesitou antes de responder. "Olha, Eduardo, eu encontrei ela algumas vezes nos últimos anos. Ela trabalha numa empresa de contabilidade no centro da cidade, a Martins em Associados. Mas, cara, ela tem um filho pequeno." O coração de Eduardo deu um salto. Bianca tinha um filho. Claro que tinha seguido em frente. Claro que tinha encontrado alguém que a valorizasse como merecia. "Entendi", respondeu Eduardo, tentando esconder a dor na voz. "Ela está feliz." João demorou para responder. "Eu não sei, cara. Das vezes que conversei com ela, ela sempre pareceu, sei lá, meio triste. Mas é uma mãe dedicada. Isso eu posso garantir." A conversa terminou com João dando o endereço da empresa onde Bianca trabalhava, e Eduardo anotou tudo com mãos trêmulas. Durante toda a semana seguinte, Eduardo ficou dividido entre ir procurar Bianca ou deixar o passado quieto. "E se ela não quiser me ver? E se estiver feliz casada e eu só for atrapalhar a vida dela?" Pensava, caminhando nervoso pelo escritório, mas a saudade era mais forte que o medo. Na sexta-feira à tarde, Eduardo decidiu que no dia seguinte ia até a empresa onde ela trabalhava. Passou a noite ensaiando o que ia dizer, como ia explicar o sumiço,
como ia pedir perdão por ter abandonado ela daquele jeito. Bianca, eu sei que você não tem motivo para me perdoar, mas eu nunca parei de te amar. Repetia em voz alta, treinando as palavras que queria dizer. No sábado de manhã, Eduardo se arrumou com o mesmo cuidado que tinha quando ia encontrar Bianca na faculdade. Colocou uma camisa azul clara que sabia que ela gostava, passou um perfume discreto e dirigiu até o centro da cidade com o coração batendo descompassado. A empresa Martins em Associados ficava num prédio comercial antigo, bem diferente dos escritórios luxuosos onde Eduardo estava acostumado a trabalhar. Talvez ela não esteja trabalhando hoje, pensou, estacionando do outro lado da rua e observando o prédio. Eram 9 da manhã de um sábado, e o movimento era pouco. Eduardo ficou ali parado no carro, juntando coragem para entrar. Depois de 1 hora esperando e não vendo ninguém entrar ou sair do prédio, Eduardo decidiu ir embora. Foi uma ideia idiota mesmo, murmurou ligando o carro. Mas quando estava saindo da vaga, viu uma figura familiar caminhando pela calçada. Era Bianca. Mesmo de longe, mesmo depois de 5 anos, Eduardo a reconheceu imediatamente. Ela estava mais mulher, o cabelo um pouco mais curto, mas era ela. Ao lado dela, corria um menino pequeno, de uns 4 ou 5 anos, que segurava firme na mão dela. Eduardo sentiu o mundo parar. O menino tinha cabelos castanhos e, mesmo de longe, havia algo nele que parecia familiar. Eduardo desligou o carro e ficou observando, escondido atrás do volante. Bianca parou na frente do prédio e se abaixou para falar com o menino. Isaac, você vai ficar aqui na recepção brincando enquanto a mamãe trabalha um pouquinho, tá bom? Disse ela, arrumando a mochila do menino. Tá bom, mamãe. Mas você não vai demorar muito, né? Respondeu o garoto com uma voz doce. Eduardo sentiu algo estranho no peito. Havia alguma coisa na voz daquele menino, no jeito que ele falava, que o deixou inquieto. Não, amor, é só 1 horinha. Depois a gente vai tomar sorvete, prometeu Bianca, beijando a testa do filho. Quando Bianca e o menino entraram no prédio, Eduardo ficou paralisado. O filho dela parecia ter uns 4 ou 5 anos, o que significava que ela tinha engravidado logo depois que eles terminaram. Ela seguiu em frente rápido, pensou Eduardo, sentindo uma pontada de ciúme e tristeza. Mas havia algo mais, algo que ele não conseguia explicar. O menino tinha algo familiar, algo que mexeu com Eduardo de uma forma estranha. Deve ser impressão minha, murmurou tentando se convencer de que estava vendo coisas onde não tinha. Eduardo ficou esperando na rua por mais de 2 horas, tentando decidir se devia entrar no prédio ou ir embora. Finalmente, viu Bianca saindo com o menino. Dessa vez, Eduardo decidiu descer do carro e se aproximar. Atravessou a rua com pernas trêmulas e, quando estava a uns 10 metros de distância, chamou: Bianca! Ela se virou e, quando viu Eduardo, ficou branca como papel. Por alguns segundos, nenhum dos dois conseguiu falar. Eduardo? Sussurrou ela, como se estivesse vendo um fantasma. O que você está fazendo aqui? Mas foi o menino quem chamou toda a atenção de Eduardo. Quando Isaac olhou para ele, Eduardo sentiu como se estivesse olhando para um espelho do passado. O menino era absolutamente idêntico a Eduardo quando criança, os mesmos olhos castanhos, o mesmo formato do rosto, a mesma expressão curiosa, até a mesma covinha no queixo que Eduardo tinha quando sorria. Meu Deus, sussurrou Eduardo, sentindo as pernas bambearem. Mamãe, quem é esse homem? Perguntou Isaac, se escondendo atrás da mãe, mas sem tirar os olhos de Eduardo. Era como se ele também tivesse reconhecido algo familiar. Eduardo olhou de Isaac para Bianca e viu nos olhos dela uma mistura de pânico, dor e algo que parecia ser culpa. Bianca, esse menino, começou Eduardo, mas a voz saiu embargada. Ele não conseguia terminar a frase porque a verdade era óbvia demais, chocante demais. Isaac era igualzinho a ele, não era parecido, era idêntico, como se fosse um clone de Eduardo criança. Quantos anos ele tem? Perguntou Eduardo, já sabendo a resposta, mas precisando ouvir de Bianca. 5 anos, respondeu ela com a voz quase inaudível, segurando Isaac mais perto de si. Eduardo fez as contas rapidamente na cabeça.
5 anos. Isaac tinha nascido exatamente 9 meses depois que eles terminaram. O menino não era filho de outro homem que Bianca tinha conhecido depois. Era filho dele, Eduardo. Era o filho que ele nunca soube que existia. Bianca, ele é... Eduardo não conseguiu terminar a frase. Respondeu Bianca simplesmente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele é seu filho, Eduardo. Ele é o Isaac. Eduardo sentou na calçada, porque as pernas não conseguiam mais sustentar seu peso. 5 anos. Ele tinha um filho de 5 anos que nem sabia que existia. Por que você nunca me contou? Perguntou Eduardo, olhando para Bianca com uma mistura de dor e acusação. Contar como, Eduardo? Explodiu Bianca, toda a raiva acumulada durante 5 anos finalmente saindo. Você desapareceu, mudou de número, mudou de cidade, me cortou da sua vida como se eu fosse nada. Eu tentei te encontrar, tentei de tudo. Fui na sua casa, na sua empresa, pedi para todo mundo que conhecia tentar falar com você. As palavras saíam como tiros, cada uma delas acertando Eduardo no peito. Você acha que foi fácil criar ele sozinha? Você acha que foi fácil explicar para um menino de 4 anos por que ele não tem pai? Isaac estava assustado com a discussão, se escondendo atrás de Bianca e começando a chorar baixinho. Mamãe, eu quero ir para casa, disse o menino com a voz chorosa. Bianca imediatamente se abaixou e o pegou no colo. Calma, amor. Está tudo bem. A mamãe só está conversando com um conhecido da faculdade. Eduardo observou a cena e sentiu o coração se partir. Aquele menino era seu filho, e ele era um completo estranho para ele. Bianca, por favor, deixe eu explicar, pediu Eduardo se levantando. Explicar o quê? Respondeu Bianca, ainda furiosa. Explicar como você escolheu o dinheiro da sua família no lugar da gente? Explicar como foi fácil me abandonar quando as coisas ficaram difíceis? Não foi fácil, Bianca. Nunca foi fácil, disse Eduardo, sentindo as próprias lágrimas começarem a escorrer. Eu não durmo direito há 5 anos pensando em você. Eu me arrependo todo dia da decisão que tomei. Bianca riu de forma amarga. Arrependimento não paga aluguel, Eduardo. Arrependimento não compra fralda, não paga médico. Não acorda de madrugada quando a criança está com febre. Cada palavra era uma punhalada, e Eduardo sabia que merecia cada uma delas. Eu sei que estraguei tudo, Bianca. Eu sei que não tenho direito de aparecer aqui depois de tanto tempo, mas eu nunca parei de te amar. Amar? Gritou Bianca, fazendo Isaac chorar mais forte. Você chama aquilo de amor? Você me usou enquanto estava conveniente, e quando sua família Rich te chamou, você me jogou fora como lixo. Eduardo tentou se aproximar, mas Bianca recuou. Não chegue perto da gente. Você perdeu esse direito há 5 anos atrás. Eduardo olhou para Isaac, que o observava com aqueles olhos castanhos idênticos aos seus, e sentiu que ia morrer de dor. Pelo menos me deixa conhecer meu filho, pediu Eduardo, a voz quebrada. Seu filho? Bianca riu com desprezo. Onde você estava quando ele nasceu? Onde você estava quando ele teve pneumonia aos 2 anos? Onde você estava em todos os aniversários dele? Eduardo não tinha resposta para nenhuma dessas perguntas. Tinha estado em São Paulo, construindo uma carreira que não o fazia feliz, namorando mulheres que não amava, fingindo que tinha superado Bianca. Enquanto isso, ela tinha criado o filho dos dois sozinha. Tinha passado por todas as dificuldades, todas as alegrias, todos os medos de ser mãe sem ter ninguém para dividir. Bianca, eu sei que não posso consertar o passado, mas agora eu sei que ele existe. Agora eu quero fazer parte da vida dele, disse Eduardo, tentando se controlar para não assustar mais Isaac. Fazer parte da vida dele? Bianca balançou a cabeça, incrédula. Eduardo, você vive num mundo de fantasia. Você acha que pode aparecer aqui depois de 5 anos e querer brincar de papai? Esse menino não te conhece. Para ele, você é um estranho que está fazendo a mãe dele chorar. Eduardo olhou para Isaac, que realmente o observava com medo e curiosidade. Isaac, oi, disse Eduardo, tentando sorrir. Meu nome é Eduardo. Isaac se escondeu mais atrás de Bianca. Eu não quero falar com ele, mamãe. Ele está fazendo você ficar triste.
A inocência na voz de Isaac partiu o coração de Eduardo em 1000 pedaços. Seu próprio filho tinha medo dele. Via ele como alguém que machucava a mãe. Bianca, por favor, eu sei que estraguei tudo, sei que não mereço uma segunda chance, mas esse menino é meu filho também. Eu tenho direitos, disse Eduardo, e imediatamente se arrependeu das palavras. Direitos? Bianca ficou vermelha de raiva. Que direitos, Eduardo? Direito de aparecer quando convém? Direito de bagunçar a vida estável que eu construí para ele? Você quer falar de direitos legais? Vamos falar então. Esse menino nem tem seu nome na certidão de nascimento, porque você não estava aqui para reconhecer ele. Eduardo ficou em choque. Como assim não tem meu nome? Bianca olhou para ele com uma mistura de dor e raiva. Você realmente acha que eu ia colocar o nome de um homem que me abandonou grávida? Que sumiu da minha vida sem dar satisfação? Isaac Silva é o nome dele, só Silva. Ele não tem pai na certidão, porque na prática ele nunca teve pai mesmo. As palavras de Bianca ecoaram na cabeça de Eduardo como uma sentença. Ele tinha um filho que não levava seu sobrenome, que tinha crescido sem ele, que o via como um estranho perigoso. Eu quero mudar isso, Bianca, disse Eduardo, a voz desesperada. Quero reconhecer ele. Quero dar meu nome para ele. Quero estar presente daqui para frente. Bianca balançou a cabeça. Não é tão simples assim, Eduardo. Esse menino tem uma vida, tem uma rotina, tem uma segurança emocional que eu construí muito devagar. Eu não vou deixar você aparecer e destruir tudo isso, porque agora você decidiu que quer ser pai. Eduardo se desesperou. Então o que você quer que eu faça? Que eu vá embora e finja que não vi? Que eu finja que não sei que tenho um filho? Bianca olhou para Eduardo por um longo momento, vendo o desespero nos olhos dele, mas também lembrando de toda a dor que tinha passado. Eu não sei, Eduardo. Eu realmente não sei. Você apareceu aqui e virou minha vida de cabeça para baixo. Eu preciso de tempo para pensar, para processar tudo isso. Eduardo assentiu, entendendo que não podia forçar a situação. Posso ter seu número, para a gente conversar melhor sobre isso? Bianca hesitou, mas acabou dando o número para ele. Eduardo, eu vou deixar uma coisa clara. Isaac vem primeiro, sempre. Se em algum momento eu achar que sua presença está prejudicando ele, você vai sair da vida da gente de novo, entendeu? Eduardo concordou, sabendo que não tinha escolha. Mamãe, a gente pode ir para casa agora? Perguntou Isaac, cansado de toda aquela tensão. Pode sim, meu amor, respondeu Bianca, beijando a cabeça do menino. Ela olhou para Eduardo mais uma vez. Eu vou pensar no que você disse, mas não espere que seja fácil e não espere que seja rápido. Eduardo acenou com a cabeça. Obrigado, Bianca. Obrigado por pelo menos me escutar. Ele se abaixou e olhou para Isaac. Isaac, foi muito bom te conhecer. Você é um menino muito bonito e corajoso. Isaac se escondeu atrás de Bianca, mas acenou timidamente para Eduardo. Eduardo ficou parado na calçada, vendo Bianca e Isaac se afastarem. Seu filho. Ele tinha um filho. Um menino de 5 anos que era a sua cara, mas que tinha crescido sem ele. A culpa e o arrependimento pesavam em seus ombros como chumbo. O que eu fiz? Murmurou para si mesmo, colocando as mãos no rosto. O que eu fiz com a minha vida? Naquele momento, Eduardo entendeu que todo o sucesso profissional, todo o dinheiro, toda a aprovação dos pais, não valia nada comparado ao que ele tinha perdido. Tinha perdido os primeiros 5 anos da vida do seu filho. Tinha perdido a chance de estar ao lado de Bianca quando ela mais precisou. E agora precisava encontrar uma forma de reconquistar, não apenas a confiança da mulher que amava, mas também o coração de um menino que deveria ter sido a coisa mais importante da sua vida desde o dia em que nasceu. Nos dias seguintes ao reencontro, Eduardo não conseguia pensar em mais nada além de Bianca e Isaac. Ligou para ela no domingo à tarde, mas ela não atendeu. Tentou novamente na segunda-feira de manhã, e dessa vez ela atendeu com uma voz fria e distante. Eduardo, eu disse que precisava de tempo para pensar. Eduardo sentiu o desespero crescer no peito. Bianca, por favor, só quero conversar.
Quero entender como posso fazer parte da vida do Isaac. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Eduardo, não é tão simples assim. Você não pode simplesmente aparecer e querer que tudo volte ao normal. Eduardo engoliu seco. Eu não quero que volte ao normal. Eu quero construir algo novo. Quero conhecer meu filho. Seu filho? Bianca riu de forma amarga. Eduardo, você perdeu o direito de chamá-lo assim no dia que desapareceu da minha vida. Isaac tem 5 anos e nunca perguntou por você, porque eu sempre disse que o pai dele tinha viajado para muito longe. Como eu vou explicar agora que esse pai apareceu do nada? Eduardo sentiu cada palavra como uma punhalada. Bianca, eu sei que cometi erros terríveis, mas agora eu sei que ele existe, e não posso fingir que não sei. Ele é meu filho também, mesmo que eu tenha sido um idiota. Bianca suspirou cansada. Eduardo, Isaac tem uma rotina, tem segurança emocional. Eu não vou deixar você bagunçar a vida dele por causa da sua culpa. Eduardo tentou um argumento diferente. E se eu começar devagar? Posso levá-lo para tomar um sorvete, ir a um parque, sem pressão, só para ele me conhecer melhor. Bianca ficou em silêncio por um tempo. Eduardo, você não entende. Isaac é uma criança muito sensível. Ele vai fazer 1000 perguntas que eu não sei como responder. Vai querer saber por que você não estava aqui antes, por que você não vem nas festas de aniversário dele, por que ele não tem seu sobrenome. Eduardo sentia o coração apertando a cada palavra. Então me ajuda a responder essas perguntas. Me dá uma chance de explicar para ele, de uma forma que uma criança possa entender. Depois de muito insistir, Bianca concordou com um encontro supervisionado no parque no sábado seguinte. Mas com uma condição, disse ela com firmeza. Eu vou estar presente o tempo todo. Qualquer coisa que eu achar que está confundindo ou machucando Isaac, o encontro acaba na hora. Eduardo concordou imediatamente. Era melhor do que nada. E outra coisa, Eduardo, não conte para ele que você é o pai dele, não ainda. Deixa ele te conhecer primeiro como um amigo da mamãe. Eduardo quis protestar, mas entendeu que Bianca estava protegendo o filho e ele não tinha direito de exigir nada. O sábado demorou uma eternidade para chegar. Eduardo passou a semana inteira pensando no que fazer, no que falar, em como se comportar com uma criança de 5 anos. Comprou brinquedos, pesquisou sobre atividades para crianças, até consultou uma psicóloga infantil para pedir conselhos sobre como se aproximar de Isaac sem assustá-lo. O senhor precisa ser paciente, disse a psicóloga. Crianças dessa idade precisam de tempo para confiar em pessoas novas. Não force intimidade. Deixe que ela aconteça naturalmente. No parque, Isaac estava visivelmente desconfortável com a presença de Eduardo. Ficava grudado em Bianca, olhando Eduardo com desconfiança. Isaac, o Eduardo é aquele amigo da mamãe que a gente encontrou outro dia, lembra? Disse Bianca, tentando deixar o filho mais à vontade. Ele queria vir brincar com você no parque. Isaac olhou para Eduardo com aqueles olhos castanhos que eram idênticos aos seus. Por que ele quer brincar comigo? Ele não tem amigos da idade dele? Eduardo sorriu, achando graça na lógica infantil. Eu tenho amigos sim, Isaac, mas nenhum deles é tão legal quanto você. Eduardo tentou de tudo para conquistar Isaac. Empurrou ele no balanço, ajudou na gangorra, até brincou de esconde-esconde. Mas Isaac continuava distante, sempre correndo para Bianca quando Eduardo se aproximava muito. Mamãe, por que esse homem fica olhando para mim desse jeito estranho? Perguntou Isaac se escondendo atrás de Bianca. Eduardo ouviu a pergunta e sentiu o coração apertar. Estava olhando para Isaac com tanto amor e curiosidade que o menino tinha percebido. Ele só acha você muito parecido com alguém que ele conhece, amor, explicou Bianca, lançando um olhar de advertência para Eduardo. O primeiro encontro foi difícil e constrangedor. Isaac mal falou com Eduardo, e quando falou, foi apenas para responder perguntas simples como quantos anos você tem? Ou qual sua cor favorita? Eduardo saiu do parque se sentindo derrotado. Ele me odeia, disse para Bianca enquanto caminhavam para o carro. Ele não te odeia, Eduardo. Ele só não te conhece. Você esperava o quê?
Que ele fosse te abraçar e te chamar de papai? Bianca suspirou. Isso vai levar tempo, muito tempo, e você vai ter que ter paciência. Eduardo não desistiu. Começou a ligar para Bianca todos os dias, não para pressioná-la sobre Isaac, mas para perguntar como o menino estava, se tinha acontecido algo interessante na escola, se ele estava bem de saúde. Isaac aprendeu a andar de bicicleta sem rodinha hoje, contou Bianca numa dessas ligações. Eu queria estar lá para ver, respondeu Eduardo, e Bianca ouviu a tristeza genuína na voz dele. Eduardo, você perdeu 5 anos. Não vai recuperar tudo em alguns encontros no parque. Aos poucos, Eduardo conseguiu conquistar pequenos avanços. No terceiro encontro, Isaac aceitou que Eduardo comprasse um sorvete para ele. No quinto, ele até riu de uma piada boba que Eduardo contou. Por que o pato foi ao médico? Perguntou Eduardo. Isaac balançou a cabeça, curioso. Porque ele estava com a conta. Isaac riu gostoso, e Eduardo sentiu como se tivesse ganhado na loteria. Mamãe, você ouviu a piada do Eduardo? Foi engraçada, disse Isaac correndo para contar para Bianca. Era a primeira vez que ele se referia a Eduardo pelo nome de forma natural. Durante esses encontros, Bianca observava Eduardo com atenção. Via como ele olhava para Isaac com amor incondicional, como tinha paciência com as birras do menino, como se esforçava para entender o mundo de uma criança de 5 anos. Ele é igualzinho a você quando era pequeno, comentou Eduardo numa tarde, vendo Isaac organizar meticulosamente os brinquedos no parque. Eu sempre fui muito organizada mesmo, respondeu Bianca. E Eduardo balançou a cabeça. Não, Bianca, ele é igual a mim. Eu fazia exatamente isso quando criança. Organizava tudo por tamanho, por cor. Minha mãe sempre reclamava que eu era obsessivo. Foi nesse momento que Bianca começou a perceber as semelhanças entre Eduardo e Isaac, que iam muito além da aparência física. A forma como Isaac inclinava a cabeça quando estava pensando, como fazia uma carinha concentrada quando estava resolvendo um problema, como sempre perguntava, por quê? Para tudo. Meu Deus, murmurou Bianca, observando os dois. Ele realmente é sua cara. Eduardo olhou para ela e viu algo diferente nos olhos de Bianca. Não era mais a raiva fria dos primeiros encontros. Era algo mais próximo de... nostalgia? Bianca, posso te fazer uma pergunta? Disse Eduardo, aproveitando que Isaac estava distraído com os brinquedos. Você me odeia mesmo? Bianca ficou em silêncio por um longo tempo. Eu queria te odiar, Eduardo. Durante muito tempo eu tentei te odiar. Seria mais fácil. Eduardo sentiu o coração acelerar. Mas você não consegue? Bianca o olhou nos olhos pela primeira vez desde o reencontro. Não, eu não consigo. E isso me deixa mais furiosa ainda. Eduardo se aproximou um pouco. Bianca, se eu pudesse voltar no tempo... Mas você não pode, interrompeu Bianca. Ninguém pode. O que está feito, está feito. Eduardo assentiu. Eu sei, mas posso tentar consertar o que ainda dá para consertar. Posso tentar ser o pai que Isaac merece ter. Depois de 2 meses de encontros supervisionados, Isaac começou a se soltar mais com Eduardo. Até pediu para Eduardo empurrá-lo no balanço um dia, ao invés de pedir para a mãe. Mais alto, Eduardo, mais alto! Gritava Isaac rindo. Eduardo o empurrava com cuidado, mas Isaac queria mais emoção. Você não vai me machucar, disse Isaac, olhando para Eduardo por cima do ombro. Eu confio em você. Aquelas palavras simples fizeram Eduardo quase chorar ali mesmo. Seu filho estava começando a confiar nele. Foi numa tarde chuvosa, quando tiveram que cancelar o encontro no parque, que Bianca convidou Eduardo para ir até a casa dela. Isaac está com gripe, não pode sair. Mas se você quiser pode vir aqui, só para visitá-lo mesmo. Eduardo ficou nervoso. Ir à casa de Bianca significava ver como eles viviam, conhecer o mundo que ela tinha construído para Isaac sem ele. A casa era pequena, mas aconchegante. Tinha desenhos de Isaac grudados na geladeira, fotos dele em todos os cantos, brinquedos organizados numa estante. É aqui que vocês moram, disse Eduardo, observando tudo com atenção. Isaac estava deitado no sofá, assistindo o desenho animado, com o nariz entupido e os olhos lacrimejando.
Eduardo, exclamou quando viu ele entrar. Você veio me ver mesmo estando doente? Eduardo se aproximou e sentou na poltrona ao lado do sofá. Claro que vim, queria saber como você estava. Isaac sorriu mesmo se sentindo mal. A mamãe fez chá de mel para minha garganta. Quer um pouco? Eduardo olhou para Bianca, que assentiu. Eu aceito sim. Foi a primeira vez que Eduardo se sentiu parte daquela família, mesmo que ainda como um visitante. Durante aquela visita, Eduardo viu como Bianca cuidava de Isaac, como ela era carinhosa, paciente, dedicada. Viu também como a vida deles era simples, mas cheia de amor. Bianca, posso te ajudar com alguma coisa? Posso pagar algum tratamento melhor para a gripe dele ou... Bianca balançou a cabeça. Eduardo, Isaac só está gripado. Não é nada grave que precise de tratamento especial. Eduardo entendeu que ela não queria sua ajuda financeira, pelo menos não ainda. Desculpa, eu só queria ajudar. Bianca o olhou com uma expressão mais suave. Eu sei, mas a melhor ajuda que você pode dar agora é continuar sendo paciente com ele, conquistando a confiança dele aos poucos. Quando Isaac adormeceu no sofá, Bianca e Eduardo ficaram conversando na cozinha. Obrigado por me deixar vir aqui hoje, disse Eduardo. A Isaac parece mais confortável comigo quando está na casa dele. Bianca assentiu. Ele está começando a gostar de você. Ontem ele me perguntou quando você ia vir visitar de novo. O coração de Eduardo saltou. Sério? Bianca sorriu um pouco. Sério. Ele disse que você é diferente dos outros adultos que ele conhece, que você realmente escuta quando ele fala. Eduardo sentiu uma emoção imensa. Bianca, eu quero que você saiba que isso aqui, estar com vocês, é a coisa mais importante que eu já fiz na minha vida. Bianca olhou para Eduardo por um longo momento. Eduardo, posso te fazer uma pergunta? Ele assentiu. Por que você voltou? Depois de 5 anos, por que decidiu me procurar? Eduardo respirou fundo. Porque eu nunca consegui te esquecer. Porque nesses 5 anos eu tentei de tudo para seguir em frente. Namorei outras pessoas, me joguei no trabalho, mas nada funcionou. Você sempre esteve aqui, disse, colocando a mão no peito. E quando eu voltei para Joinville e vi todos os lugares onde a gente foi feliz junto, eu não aguentei mais. Precisava pelo menos tentar te encontrar, pedir desculpas, ver se você estava bem. E se eu estivesse casada, se tivesse seguido em frente? Perguntou Bianca. Eduardo suspirou. Eu ia ficar destroçado, mas ia aceitar. Só queria que você fosse feliz, mesmo que não fosse comigo. Bianca ficou em silêncio, processando as palavras dele. Eduardo, você machucou muito a gente. Isaac cresceu sem pai. Eu criei ele sozinha, passei por muitas dificuldades. Eduardo assentiu, sentindo a culpa pesando nos ombros. Eu sei, Bianca, e eu vou carregar essa culpa para o resto da vida. Mas agora eu estou aqui, e quero fazer tudo certo. Quero ser o homem que você e Isaac merecem. Quando Eduardo estava indo embora naquela noite, Isaac acordou e o viu se despedindo. Eduardo, você vai voltar amanhã? Perguntou o menino, esfregando os olhos. Se sua mãe deixar, eu volto sim, respondeu Eduardo. Isaac olhou para Bianca. Mamãe, deixa ele voltar? Ele pode trazer aquele livro de dinossauros que ele prometeu? Bianca sorriu. Pode voltar sim, amor. Isaac se aproximou de Eduardo e, para surpresa de todos, deu um abraço rápido nele. Boa noite, Eduardo. Eduardo se abaixou e retribuiu o abraço sentindo os olhos marejarem. Boa noite, campeão. Nos meses seguintes, a relação entre Eduardo e Isaac foi se fortalecendo. Eduardo começou a participar mais da rotina do menino. Ia buscá-lo na escola às vezes, levava para tomar sorvete, até ajudava com a lição de casa. Eduardo, você sabe muito de matemática, comentou Isaac numa tarde, enquanto faziam exercícios juntos. Eu sempre gostei de números, respondeu Eduardo. Igual a você. Você também é muito bom com números. Isaac sorriu orgulhoso. A professora disse que eu sou o melhor da turma em matemática. Eduardo sentiu o peito se encher de orgulho. Claro que é. Você é muito inteligente. Bianca observava esses momentos com sentimentos conflitantes.
Por um lado, ficava feliz em ver Isaac tendo uma figura paterna presente. Por outro, sentia medo de que Eduardo desaparecesse de novo, deixando Isaac ainda mais machucado do que ela tinha ficado. Eduardo, posso falar uma coisa com você? Disse ela numa tarde, depois que Isaac tinha ido brincar no quarto. Isaac está se apegando muito a você. Se você for embora de novo... Eduardo a interrompeu. Eu não vou embora, Bianca, nunca mais. Pode acontecer o que for, eu não vou abandonar Isaac de novo. Bianca o olhou nos olhos procurando sinais de mentira, mas só viu sinceridade. Foi numa dessas visitas que o telefone de Eduardo tocou insistentemente. Era sua mãe. Eduardo, onde você está? Seu pai está te procurando há horas. Tem uma reunião importante que você perdeu. Eduardo olhou para Bianca e Isaac, que estavam montando um quebra-cabeça na mesa da sala. Mãe, eu estou ocupado. Posso ligar depois? Helena ficou irritada. Ocupado com o quê, Eduardo? Sua responsabilidade é com a empresa. Eduardo desligou o telefone sem responder, mas Bianca tinha ouvido a conversa. Você está tendo problemas no trabalho por causa da gente? Perguntou ela, preocupada. Eduardo balançou a cabeça. Não se preocupa com isso. Meu trabalho pode esperar. Vocês são mais importantes. Mas a pressão da família Santos estava aumentando. Roberto começou a notar que Eduardo estava ausente, distraído, faltando reuniões importantes. Eduardo, o que está acontecendo com você? Você parece uma pessoa diferente, confrontou o pai numa manhã. Está tudo bem, pai. Só estou cansado, mentiu Eduardo. Cansado? Você tem 27 anos, Eduardo. Não pode estar cansado. E outra coisa, sua mãe disse que você anda saindo muito, chegando tarde em casa. Não é hora de brincar de solteiro. Você precisa arrumar uma namorada séria, pensar em casamento. Eduardo sentiu o estômago embrulhar. Pai, eu não quero falar sobre isso agora. O confronto final aconteceu numa manhã de sexta-feira. Eduardo estava se arrumando para buscar Isaac na escola quando recebeu uma ligação urgente de Helena. Eduardo, você precisa vir para casa agora. Seu pai descobriu uma coisa que a gente precisa conversar. O tom da mãe fez Eduardo gelar. Descobriu o quê, mãe? Helena suspirou. Só vem para casa, Eduardo, agora. Eduardo ligou para Bianca para avisar que ia se atrasar e foi para a mansão dos pais com o coração apertado. Quando chegou em casa, encontrou Roberto e Helena esperando por ele na sala, com expressões furiosas. Na mesa de centro estava uma série de fotos. Eduardo com Bianca e Isaac no parque, na praça, na saída da escola. O que é isso? Perguntou Eduardo, embora já soubesse a resposta. É o que eu queria te perguntar, disse Roberto com voz gelada. Quem é essa mulher e essa criança que você anda encontrando? Eduardo respirou fundo. Chegara a hora da verdade. É a Bianca, pai, a mulher que eu amava na faculdade, e o Isaac é meu filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena foi a primeira a reagir. Seu filho? Como assim, seu filho? Eduardo se armou de coragem. Isaac tem 5 anos. Bianca estava grávida quando vocês me forçaram a terminar com ela. Eu descobri isso há alguns meses. Roberto se levantou vermelho de raiva. E você escondeu isso da gente? Você tem um bastardo espalhado por aí e não nos contou? A palavra bastardo fez Eduardo ver vermelho. Não chama meu filho assim, gritou numa fúria que surpreendeu os pais. Isaac não é bastardo nenhum, ele é meu filho e eu vou assumir ele. Helena começou a chorar de forma teatral. Eduardo, como você fez isso conosco? Como você trouxe essa vergonha para nossa família? Eduardo olhou para a mãe com desprezo. Vergonha? A única vergonha é ter pais que me fizeram abandonar a mulher que eu amava grávida. Roberto bateu o punho na mesa. Você vai parar com essa loucura agora mesmo, Eduardo. Vai parar de ver essa mulher e essa criança, e vai esquecer que eles existem. Eduardo riu de forma amarga. Esquecer que meu filho existe? Nunca. Roberto ficou ainda mais furioso. Então você vai ter que escolher, Eduardo. Ou você esquece essa família de mentira, ou você perde sua família de verdade e sua herança. Eduardo olhou para os pais, pessoas que tinham criado ele, que tinham dado tudo materialmente, mas que nunca tinham entendido o que realmente importava na vida. Vocês sabem qual é a diferença entre vocês e Bianca,
disse Eduardo com calma. Bianca me ama pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Isaac gosta de mim porque eu brinco com ele, não porque eu compro brinquedos caros para ele. Helena soluçou. Eduardo, essa mulher te enfeitiçou. Ela só quer seu dinheiro. Eduardo balançou a cabeça. Bianca nunca me pediu um centavo. Ela criou meu filho sozinha esses 5 anos, trabalhando duro, sem pedir ajuda para ninguém. Ela é mais digna do que vocês jamais vão ser. Roberto estava fora de si. Se você continuar com essa obstinação, Eduardo, você está fora da empresa e fora da família. Não vai ver um centavo da herança. Eduardo olhou para o pai nos olhos. Então é isso, pai. Eu escolho eles. Escolho Bianca e Isaac. Podem ficar com o dinheiro, com a empresa, com tudo. Eu vou recomeçar do zero. Mas vou estar com as pessoas que realmente me amam. Helena se jogou no sofá, chorando. Você está louco, Eduardo. Jogando tudo fora por uma aventura. Eduardo se dirigiu para a porta. Não é uma aventura, mãe. É amor. Uma coisa que vocês nunca vão entender. E saiu da mansão, sabendo que tinha feito a escolha certa. Mesmo que isso significasse perder tudo o que tinha construído na vida. Na segunda-feira seguinte ao confronto com os pais, Eduardo chegou ao escritório e encontrou uma carta de demissão na sua mesa. Roberto não tinha perdido tempo. Havia comunicado ao conselho administrativo que Eduardo Santos estava sendo desligado da empresa por incompatibilidade com os valores familiares. O senhor pode recolher seus pertences pessoais até o final do dia, disse a secretária, evitando olhar nos olhos dele. Sua conta bancária corporativa e cartões de crédito da empresa foram cancelados. Eduardo sentou na cadeira que ocupava há anos e riu de forma amarga. Em questão de horas tinha perdido emprego, salário, carro da empresa, apartamento corporativo, tudo. Eduardo ligou para Bianca para contar o que tinha acontecido. Eduardo, meu Deus, você perdeu tudo por nossa causa? A voz dela estava carregada de preocupação e culpa. Eu não perdi nada, Bianca. Eu escolhi vocês e faria de novo 1000 vezes. Bianca ficou em silêncio do outro lado da linha. Eduardo, você não precisava ter feito isso. Você não precisava se sacrificar assim. Eduardo a interrompeu. Bianca, pela primeira vez na minha vida, eu fiz o que era certo. Pela primeira vez, eu escolhi amor ao invés de conveniência. E eu não me arrependo. Mesmo assim, Eduardo sentia o peso da realidade caindo sobre ele. Tinha 32 anos, estava desempregado, sem casa, sem carro, e precisava reconstruir a vida do zero. A primeira semana foi a mais difícil. Eduardo teve que sair do apartamento corporativo e se mudar para um kitnet pequeno no centro da cidade. Vendeu o pouco que tinha de valor pessoal para pagar o aluguel dos primeiros meses. Papai ficou pobre? Perguntou Isaac numa tarde, notando que Eduardo não estava mais de carro quando foi buscá-lo na escola. A palavra papai fez o coração de Eduardo acelerar. Isaac tinha começado a chamá-lo assim naturalmente, depois que Bianca finalmente contou para ele a verdade sobre a paternidade. Não, campeão. Papai só está reorganizando a vida dele. Isaac assentiu, como se aquilo fizesse todo sentido. Igual quando a mamãe reorganiza meu quarto. Bianca observava Eduardo com uma mistura de admiração e preocupação. Via como ele se esforçava para não demonstrar o quanto estava sofrendo com a mudança radical na vida. Eduardo, você tem certeza que está bem? Se você quiser voltar para sua família... Eduardo balançou a cabeça firmemente. Bianca, eu nunca estive tão bem na minha vida. Pela primeira vez eu estou fazendo o que quero, não o que outros querem que eu faça. Mas Bianca via as olheiras no rosto dele, o cansaço de quem estava dormindo mal, a preocupação que ele tentava esconder. Eduardo começou a procurar emprego, mas descobriu que a influência da família Santos na cidade era maior do que imaginava. Senhor Eduardo, infelizmente não temos vagas disponíveis no momento, era a resposta que recebia em todas as empresas importantes de Joinville. Ele sabia que Roberto tinha usado os contatos para dificultar sua colocação no mercado. Meu pai quer me ver rastejando de volta implorando perdão, comentou Eduardo com Bianca. Mas isso não vai acontecer.
Eduardo acabou conseguindo um emprego como analista financeiro numa empresa de médio porte, ganhando menos de um quarto do que ganhava antes. O apartamento pequeno era um choque para Eduardo, que estava acostumado com o luxo. Mas quando Isaac vinha visitá-lo nos fins de semana, o lugar se transformava. "Papai, seu apartamento é menor que o meu quarto", disse Isaac na primeira visita com a sinceridade típica das crianças. "É verdade, mas é aconchegante, não é?", respondeu Eduardo rindo. "E olha só, a gente pode fazer pipoca e assistir filme deitados na cama, porque a sala e o quarto são quase a mesma coisa." Isaac achou aquilo a coisa mais divertida do mundo. É como acampar dentro de casa. As dificuldades financeiras eram reais. Eduardo tinha que pensar 2 vezes antes de comprar qualquer coisa. Tinha que andar de ônibus, comer em casa para economizar. Mas, estranhamente, se sentia mais feliz do que quando morava na mansão dos pais. "Sabe o que é engraçado?", disse para Bianca numa tarde. "Eu tenho muito menos dinheiro agora, mas me sinto muito mais rico." Bianca o olhou com curiosidade. "Por quê?" Eduardo sorriu. "Porque agora eu tenho vocês. Tenho uma família de verdade." Bianca sentiu o coração apertar com a sinceridade nas palavras dele. Foram os pequenos gestos de Eduardo durante esse período difícil que finalmente conquistaram completamente o coração de Bianca. Quando Isaac ficou doente com febre alta, Eduardo faltou ao trabalho para ficar no hospital com eles. Quando a geladeira de Bianca quebrou, Eduardo usou o pouco dinheiro que tinha guardado para ajudar a comprar uma nova. "Eduardo, você não precisa fazer isso", protestou Bianca. "Claro que preciso. Vocês são minha família." A palavra família ecoou no coração de Bianca de uma forma que ela não esperava. Uma noite, depois que Isaac tinha dormido, Bianca e Eduardo estavam conversando na cozinha dela. "Eduardo, posso te fazer uma pergunta?" Ele assentiu. "Você se arrepende de ter largado tudo pela gente?" Eduardo olhou nos olhos dela por um longo momento. "Bianca, você quer saber a verdade? Esses últimos meses, mesmo com todas as dificuldades, foram os melhores da minha vida. Porque pela primeira vez eu estou vivendo de verdade, não apenas existindo." Bianca sentiu lágrimas brotarem nos olhos. "Eduardo, Ela parou sem conseguir terminar a frase. "O que foi?", perguntou Eduardo se aproximando. "Eu ainda te amo", sussurrou Bianca, as palavras saindo quase sem som. "Eu tentei te odiar, tentei seguir em frente, mas eu nunca consegui parar de te amar." Eduardo sentiu o mundo parar. "Bianca..." Ele se aproximou mais, levantando a mão para tocar o rosto dela. "Você tem certeza? Porque eu não sou mais o mesmo Eduardo de antes. Não tenho mais dinheiro, não tenho mais status, não posso te dar o luxo que..." Bianca colocou o dedo nos lábios dele. "Eu não quero luxo, Eduardo. Eu só quero você, o homem que largou tudo para estar com o filho que nem conhecia. O homem que dorme num kitnet pequeno, mas não reclama, desde que possa estar perto da gente." Eles se beijaram ali mesmo, na cozinha simples de Bianca, e foi como se 5 anos de dor e saudade se dissolvessem naquele momento. "Eu te amo tanto", murmurou Eduardo contra os lábios dela. "Eu nunca parei de te amar, nem por um segundo." Bianca chorou de emoção. "Eduardo, eu quero que a gente seja uma família de verdade. Eu, você e Isaac." Eduardo a pegou no colo e a girou, rindo de felicidade. "Nós já somos uma família, amor. Só faltava oficializar." No dia seguinte, Eduardo acordou na casa de Bianca pela primeira vez em 6 anos. Isaac veio correndo para o quarto quando acordou. "Papai, você dormiu aqui? Isso quer dizer que você vai morar com a gente agora?" Eduardo olhou para Bianca, que sorriu e assentiu. "Se vocês quiserem, eu gostaria muito de morar aqui." Isaac pulou na cama eufórico. "Claro que queremos. Agora a gente é uma família igual às outras." Eduardo abraçou o filho, sentindo uma emoção imensa. Finalmente tinha a família que sempre sonhara. A mudança foi rápida. Eduardo cancelou o aluguel do kitnet e se mudou oficialmente para a casa de Bianca. Era pequena para 3 pessoas, mas eles se adaptaram com amor e bom humor. "A gente vai precisar de uma casa maior quando o bebê nascer", disse Bianca numa manhã casualmente.
Eduardo quase engasgou com o café. Bebê? Que bebê? Bianca sorriu, colocando a mão na barriga. Nosso bebê. Estou grávida, Eduardo. Eduardo ficou em choque por alguns segundos, depois explodiu de alegria. Sério, a gente vai ter outro filho? Bianca assentiu, rindo. Vai sim. Isaac vai ter um irmãozinho ou irmãzinha. Isaac ficou eufórico com a notícia. Eu vou ser irmão mais velho. Vou ensinar tudo para o bebê, dizia, correndo pela casa. Eduardo não cabia em si de felicidade. Dessa vez, ele ia estar presente desde o primeiro dia da gravidez, ia acompanhar cada consulta médica, ia estar lá quando o bebê nascesse. Bianca, dessa vez eu vou fazer tudo certo, prometeu beijando a barriga ainda lisa dela. Dessa vez eu não vou perder nada. Motivado pela chegada do segundo filho, Eduardo decidiu que precisava melhorar a situação financeira da família. O salário como analista financeiro era suficiente para viver, mas não para dar o conforto que queria para Bianca e as crianças. Amor, eu estou pensando em montar meu próprio negócio, contou para Bianca numa noite. Que tipo de negócio? Perguntou ela. Consultoria financeira para pequenas e médias empresas. Eu tenho experiência. Tenho contatos de quando trabalhava na Santos em Filhos. Acho que pode dar certo. Bianca o apoiou completamente. Eu acredito em você, Eduardo. Se você acha que pode dar certo, vamos tentar. Eduardo começou a trabalhar no projeto da consultoria nas horas vagas. Fez um plano de negócios detalhado, pesquisou sobre licenças e documentação, procurou potenciais clientes. Santos Consultoria Financeira seria o nome da empresa. Você vai usar o sobrenome Santos mesmo? Perguntou Bianca. É meu sobrenome por direito, respondeu Eduardo. Meu avô construiu esse nome com honestidade e trabalho duro. Só porque meu pai desonrou ele, não significa que eu vou abandoná-lo. Eduardo queria provar que podia ser bem-sucedido usando o próprio mérito, não as influências da família. O primeiro cliente foi uma padaria do bairro que estava com problemas para organizar as finanças. Eduardo fez um trabalho tão bom que o dono recomendou seus serviços para outros comerciantes da região. Esse moço é muito bom, comentava seu Antônio, dono da padaria. Organizou tudo certinho, explicou de um jeito que até eu entendi, e não cobra caro. Em poucos meses, Eduardo tinha uma carteira de 10 clientes pequenos, todos satisfeitos com o trabalho. A consultoria cresceu organicamente. Eduardo não tinha dinheiro para propaganda, então dependia inteiramente da recomendação dos clientes satisfeitos. Amor, a empresa do Sr. Carlos me indicou para 3 novos clientes, contava Eduardo para Bianca animado. Acho que a gente está no caminho certo. Bianca via o brilho nos olhos dele quando falava sobre o trabalho. Era completamente diferente de quando ele trabalhava na empresa do pai. Agora, Eduardo estava realmente realizado profissionalmente. Em um ano, a Santos Consultoria tinha 20 clientes e Eduardo precisou contratar uma assistente. Bianca, acho que a gente vai conseguir alugar uma casa maior antes do bebê nascer, disse Eduardo, mostrando os números da empresa. A gravidez estava no 6º mês e eles realmente precisavam de mais espaço. Conseguiram alugar uma casa com 3 quartos num bairro tranquilo, perfeita para a família que estava crescendo. Papai, agora eu tenho meu próprio quarto, comemorou Isaac no dia da mudança. Aí o bebê vai ter o quartinho dele também. Quando Aurora nasceu numa manhã ensolarada de primavera, Eduardo estava lá, segurando a mão de Bianca, chorando de emoção. Ela é perfeita, sussurrou, quando a enfermeira colocou a filha em seus braços. Ela tem seus olhos, disse Bianca, cansada, mas radiante. Isaac, que tinha ficado com a avó Maria durante o parto, chegou ao hospital eufórico para conhecer a irmãzinha. Ela é tão pequeninha e tem o cabelo igualzinho ao meu, disse observando Aurora com fascínio. Agora nossa família está completa, disse Eduardo, com o coração transbordando de amor. A Santos Consultoria continuou crescendo. Em 2 anos, Eduardo tinha uma equipe de 5 pessoas e um escritório próprio. Senhor Eduardo, a empresa de materiais de construção quer renovar o contrato por mais 2 anos, informou sua assistente. E chegou uma proposta nova de uma empresa de médio porte que quer terceirizar toda a área financeira.
Eduardo sorriu satisfeito. Estava construindo algo sólido, baseado em competência e dedicação, não em influências familiares. Marca a reunião para amanhã de manhã, disse ele. Vamos ver o que eles precisam. Numa noite, enquanto colocava Aurora para dormir, Eduardo refletiu sobre como sua vida tinha mudado. 3 anos antes, estava numa mansão dirigindo carros caros, mas completamente vazio por dentro. Agora morava numa casa simples, dirigia um carro popular, mas tinha uma família que o amava de verdade e um trabalho que o realizava. Papai, você está feliz? Perguntou Isaac, que tinha aparecido na porta do quarto de Aurora. Muito feliz, campeão. Mais feliz do que imaginava que fosse possível ser, respondeu Eduardo, abraçando o filho. Eu também estou feliz, disse Isaac. A gente é a melhor família do mundo. Eduardo sorriu sabendo que Isaac estava certo. Eles realmente eram a melhor família do mundo. 2 anos depois do nascimento de Aurora, a vida da família Santos Silva tinha encontrado seu ritmo perfeito. Era uma manhã de sábado ensolarada, e Eduardo acordou com Isaac pulando na cama. Papai, papai, hoje é o dia do piquenique! Gritava o menino de 8 anos, eufórico. Calma, campeão, você vai acordar sua irmãzinha, disse Eduardo, rindo e abraçando o filho. A Aurora já acordou, papai. Ela está lá embaixo com a mamãe tomando uma madeira. Eduardo sorriu, pensando em como a vida era perfeita naqueles momentos simples. A Santos Consultoria havia se tornado uma das empresas de consultoria financeira mais respeitadas da região. Eduardo tinha uma equipe de 15 funcionários e atendia empresas de médio e grande porte. Amor, chegou uma proposta para abrir uma filial em Curitiba, contou Eduardo para Bianca durante o café da manhã. O que você acha? Bianca, que agora trabalhava como contadora na própria empresa do marido, sorriu orgulhosa. Acho que você deveria aceitar. Você construiu tudo isso com tanto esforço. Merece que cresça cada vez mais. Aurora, de 2 anos, batia palminhas na cadeirinha, como se também estivesse comemorando. Isaac tinha se tornado um menino inteligente e carinhoso, que adorava ajudar a cuidar da irmãzinha. Papai, olha como a Aurora já sabe falar papai, disse Isaac, fazendo caretas para fazer a irmã rir. Papai, papai, balbuciava a Aurora, estendendo os bracinhos para Eduardo. Ela é muito esperta igual ao irmão, disse Eduardo pegando a filha no colo. Na verdade, ela é esperta igual à mamãe, corrigiu Isaac. Eu sou esperto igual ao papai, e a Aurora é esperta igual à mamãe. Assim fica justo. Bianca e Eduardo riram da lógica infantil do filho. Naquela tarde estavam no parque onde Eduardo tinha conhecido Isaac pela primeira vez. Agora, em vez de tensão e estranhamento, havia amor e cumplicidade. Papai, você lembra quando a gente se conheceu aqui? Perguntou Isaac, empurrando Aurora no balanço pequeno. Lembro, sim. Você tinha muito medo de mim, respondeu Eduardo, sorrindo. Eu não tinha medo. Eu só não te conhecia, corrigiu Isaac. Mas agora você é o melhor papai do mundo. Eduardo sentiu o coração se encher de emoção. E você é o melhor filho do mundo, junto com sua irmãzinha. Bianca observava a cena com lágrimas de felicidade nos olhos. Eduardo era exatamente o pai que ela sempre sonhara que Isaac tivesse. Presente, carinhoso, participativo. Em que você está pensando? Perguntou Eduardo, se aproximando dela, enquanto Isaac brincava com Aurora no escorregador pequeno. Estou pensando em como a gente é feliz, respondeu Bianca, se encostando no ombro dele. Você se arrepende de alguma coisa? Eduardo a beijou na testa. Me arrependo de não ter lutado por você desde o começo, mas não me arrependo de nada que aconteceu depois que reencontrei vocês. A casa onde moravam agora era muito diferente da primeira casa alugada. Eduardo tinha conseguido comprar uma casa própria num bairro de classe média, com quintal para as crianças brincarem e um escritório onde ele podia trabalhar em casa quando necessário. Isaac, venha ajudar a arrumar a mesa para o jantar, chamou Bianca. Já vou, mamãe, só estou terminando de montar esse quebra-cabeça com a Aurora. A menina estava sentada no chão ao lado do irmão, tentando encaixar as peças com suas mãozinhas pequenas. Assim não, Aurora. Olha, essa peça vai aqui, ensinava Isaac com paciência. Durante o jantar, Aurora surpreendeu a todos dizendo uma frase completa pela primeira vez.
Eu quero mais macarrão, por favor, disse ela, esticando o pratinho vazio. Ela disse, eu quero mais macarrão, por favor, gritou Isaac eufórico. Aurora, você é muito inteligente. Eduardo e Bianca se olharam, emocionados. Nossa filha está crescendo muito rápido, sussurrou Eduardo. Parece que foi ontem que ela nasceu. Bianca assentiu, sabendo que esses momentos eram preciosos e passavam muito depressa. Depois que as crianças foram dormir, Eduardo e Bianca se sentaram no sofá para conversar sobre os planos para o futuro. Amor, eu estava pensando, que tal a gente oficializar tudo? Disse Eduardo pegando a mão de Bianca. Como assim oficializar? Perguntou ela curiosa. Eduardo sorriu nervosamente. Casar. De verdade, na igreja, com festa, com os filhos como nossos pajens. Bianca ficou surpresa. Eduardo, a gente já é casado no civil há 2 anos. Eduardo assentiu. Eu sei, mas eu quero que todo mundo veja como eu sou orgulhoso da minha família. Quero renovar nossos votos. Desta vez, sem pressa, sem pressão, só celebrando nosso amor. Bianca sorriu tocada pelo romantismo de Eduardo. Claro que eu quero casar com você de novo, mas você tem certeza que quer fazer festa? Vai custar caro. Eduardo a interrompeu. Bianca, a empresa está indo muito bem. A gente pode se dar ao luxo de fazer uma festa bonita para nossa família e amigos. Bianca o beijou. Então vamos fazer a cerimônia mais linda de Joinville. Eduardo riu. Desde que seja com você, vai ser a mais linda mesmo. Foi numa tarde de terça-feira que a vida tranquila da família foi interrompida por uma visita inesperada. Eduardo estava trabalhando em casa quando a babá que cuidava das crianças à tarde veio avisá-lo. Senhor Eduardo, tem um casal de idosos na porta perguntando por você. Disseram que são seus pais. Eduardo sentiu o sangue gelar. Há 3 anos que não falava com Roberto e Helena Santos. Pode mandar eles entrarem, disse Eduardo respirando fundo. Era hora de enfrentar o passado. Roberto e Helena entraram na casa com expressões envergonhadas. Estavam visivelmente envelhecidos, e Helena chorava discretamente. Eduardo, disse Roberto com a voz embargada. Filho, você pode nos dar alguns minutos? Eduardo os conduziu para a sala, pedindo para a babá ficar com as crianças no quintal. O que vocês querem aqui? Perguntou Eduardo, tentando manter a voz controlada. Nós viemos pedir perdão, disse Helena, as lágrimas escorrendo livremente. Eduardo, nós erramos. Erramos muito. Roberto, que sempre fora orgulhoso e autoritário, estava com os olhos marejados. Filho, nesses 3 anos longe de você, eu tive tempo para pensar. Para realmente pensar no que é importante na vida. Eduardo cruzou os braços, ainda desconfiado. E o que você descobriu, pai? Roberto respirou fundo. Que família não é sobre dinheiro ou status, é sobre amor, e eu perdi o amor do meu único filho por causa do meu orgulho idiota. Helena se aproximou de Eduardo. Filho, nós sabemos que não merecemos perdão, sabemos que você construiu uma vida linda sem a gente, mas nós queríamos pelo menos tentar... Tentar o quê? Perguntou Eduardo. Voltar para a família como se nada tivesse acontecido? Roberto balançou a cabeça. Não, Eduardo. Queremos conhecer nossos netos. Queremos fazer parte da vida deles, se você deixar. A menção aos filhos fez Eduardo ficar alerta. Vocês ficaram 3 anos sem querer saber se eu estava vivo ou morto. Agora querem conhecer meus filhos? Helena chorou mais forte. Eduardo, nós sabemos que fomos terríveis, mas somos os únicos avós que essas crianças têm do seu lado. E elas merecem ter avós que as amem. Foi nesse momento que Isaac apareceu na sala, curioso com as vozes desconhecidas. Papai, quem são essas pessoas? Perguntou o menino, olhando para Roberto e Helena com curiosidade. Eduardo olhou para o filho, depois para os pais, e sentiu o coração se dividir. Isaac, esses são os seus avós paternos, os pais do papai. Os olhos de Roberto se encheram de lágrimas quando viu Isaac de perto pela primeira vez. Meu Deus, ele é igualzinho a você quando era criança, Eduardo. Helena colocou a mão no coração. Ele é lindo, igual ao pai.
Isaac se aproximou dos avós com a curiosidade típica das crianças. Vocês são os pais do meu papai? Por que vocês nunca vieram me visitar antes? A pergunta inocente foi como uma punhalada no coração de Roberto e Helena. Porque nós fomos muito bobos, querido, respondeu Helena, se ajoelhando para ficar na altura do menino. Mas agora nós queremos conhecer você e sua irmãzinha, se vocês quiserem. Isaac olhou para Eduardo. Papai, eles podem ficar para o jantar? A mamãe sempre faz comida demais mesmo. Eduardo respirou fundo. Sabia que aquele momento chegaria um dia. Vamos esperar sua mãe chegar do trabalho e conversar com ela, ok? Isaac assentiu e correu para o quintal para buscar Aurora. Venha conhecer nossos outros avós, Aurora, gritava eufórico. Roberto e Helena se olharam, emocionados com a naturalidade das crianças. Eles são perfeitos, Eduardo, sussurrou Helena. Você e Bianca fizeram um trabalho maravilhoso. Eduardo assentiu. Bianca criou Isaac sozinha por 5 anos. Ela merece todo o reconhecimento. Quando Bianca chegou do trabalho e viu Roberto e Helena na sala, ficou tensa. Eduardo, o que está acontecendo aqui? Eduardo se aproximou dela. Amor, eles vieram pedir perdão. Querem conhecer as crianças. Bianca olhou para os ex-sogros com desconfiança. Após 3 anos, vocês decidem que querem fazer parte da família? Roberto se levantou. Bianca, eu sei que não temos direito de pedir nada, mas nós erramos muito e queremos tentar consertar. Helena se aproximou timidamente. Bianca, você criou filhos maravilhosos. Nós vemos isso e nós queremos ser os avós que eles merecem ter. Aurora apareceu correndo na sala, direto para os braços de Eduardo. Papai, olha o que eu desenhei. Mostrava um papel cheio de riscos coloridos. Roberto e Helena olharam para a menina e se derreteram. Ela é a cara da Bianca, sussurrou Helena. É linda. Aurora olhou para os estranhos com curiosidade. Quem são eles, papai? Eduardo pegou a filha no colo. Aurora, esses são vovô Roberto e vovó Helena. Eles são os pais do papai. Aurora acenou timidamente. Oi, vovô. Oi, vovó. As palavras simples fizeram Roberto chorar abertamente pela primeira vez. O jantar foi tenso no início, mas aos poucos o gelo foi quebrando. Isaac e Aurora, com a naturalidade das crianças, bombardearam os avós com perguntas. Vovô, você também sabe matemática igual ao papai? Vovó, você tem bonecas na sua casa? Roberto e Helena respondiam com paciência e carinho, claramente encantados com os netos. Eduardo tem razão quando diz que vocês são especiais, disse Roberto para Isaac. Vocês são os netos mais inteligentes e bonitos do mundo. Isaac sorriu orgulhoso. Claro que somos. Somos filhos do melhor papai e da melhor mamãe do mundo. Depois que as crianças foram dormir, os 4 adultos se sentaram para conversar seriamente. Eduardo, nós sabemos que machucamos muito vocês, começou Roberto. E sabemos que não podemos simplesmente aparecer e querer que tudo volte ao normal. Bianca olhou para o ex-sogro. Por que agora? Por que vocês mudaram de opinião? Helena suspirou. Porque nós percebemos que perdemos 3 anos da vida dos nossos netos. 3 anos que nunca vamos recuperar. E não queremos perder mais nenhum dia. Roberto assentiu. E porque vemos que Eduardo está feliz. Realmente feliz. Algo que ele nunca foi quando morava conosco. Eduardo olhou para os pais, vendo sinceridade nos olhos deles pela primeira vez. Se vocês querem fazer parte da vida das crianças, vocês vão ter que aceitar Bianca como ela é. Vão ter que tratar ela com o respeito que ela merece. Roberto se virou para Bianca. Bianca, eu te devo desculpas enormes. Você sempre foi uma mulher íntegra, trabalhadora, que amava meu filho de verdade. E eu fui preconceituoso e idiota. Helena chorou. Bianca, você criou Isaac sozinha quando devia ter sido nossa responsabilidade também ajudar. Você é uma mãe excepcional e uma mulher excepcional. Bianca olhou para Eduardo, que assentiu encorajadoramente. Eu aceito as desculpas de vocês, disse Bianca. Mas quero deixar claro que a prioridade sempre vão ser as crianças. Se em algum momento eu sentir que vocês estão confundindo elas, ou machucando elas... Roberto a interrompeu. Isso jamais vai acontecer, Bianca. Nós aprendemos nossa lição.
Essas crianças são o que temos de mais precioso no mundo. Eduardo sentiu uma emoção imensa vendo sua família finalmente unida. Está bem, então. Vamos tentar reconstruir nossa relação. Devagar, com paciência, mas vamos tentar. Nos meses seguintes, Roberto e Helena se tornaram os avós carinhosos que Isaac e Aurora mereciam. Vinham para jantar toda semana, levavam as crianças para passear, comemoravam aniversários juntos. Vovô, conta de novo a história de quando o papai era pequeno e construiu um forte de travesseiros, pedia Isaac durante uma dessas visitas. Roberto ria, contando pela 10ª vez como Eduardo era uma criança criativa e teimosa. Igual a você, meu neto. Aurora se aconchegava no colo de Helena, ouvindo histórias da família Santos. Na cerimônia de renovação de votos de Eduardo e Bianca, Roberto fez questão de conduzir Bianca até o altar. Obrigado por amar meu filho e por nos dar a chance de conhecer nossos netos, sussurrou ele durante a caminhada. Obrigada por finalmente entender o que é realmente importante, respondeu Bianca, sorrindo. Isaac e Aurora foram os pajens mais fofos da cerimônia, espalhando pétalas de rosas pelo caminho dos pais. Agora nossos pais estão casados de novo, gritou Isaac para todos os convidados, arrancando risadas de todo mundo. Durante o discurso na festa, Eduardo olhou para todos os presentes. Bianca radiante no vestido branco, Isaac e Aurora brincando com os primos, Roberto e Helena conversando animadamente com Maria, a mãe de Bianca. Quando eu era jovem, eu achava que sucesso era ter dinheiro e poder, disse Eduardo no microfone. Hoje eu sei que sucesso é estar rodeado de pessoas que te amam de verdade. É ter uma família que te aceita com todos os seus defeitos. É acordar todo dia sabendo que você está exatamente onde deveria estar. Ele olhou para Bianca. Obrigado, amor, por me ensinar o que é amor verdadeiro. E obrigado, Isaac e Aurora, por me ensinarem o que é ser pai. Numa tarde de domingo, Eduardo estava no quintal de casa, brincando com os filhos enquanto Bianca preparava o almoço. Isaac corria atrás de Aurora, que ria gostoso tentando escapar do irmão. Roberto e Helena chegaram para o almoço familiar, trazendo sorvete para as crianças. Vovô, vovó, vocês trouxeram sorvete? Gritaram as crianças, correndo para abraçar os avós. Eduardo olhou para aquela cena e sorriu, sabendo que tinha tudo o que realmente importava na vida. Às vezes, pensou, observando sua família reunida, a gente precisa perder tudo para descobrir o que realmente vale a pena. E naquele momento, cercado pelo amor das pessoas que mais amava no mundo, Eduardo Santos sabia que era o homem mais rico do universo.